E aí, tudo bem? Eu vim falar um pouco sobre o artigo que eu acabei de publicar sobre as armadilhas de mapeamento de processo. Eu optei por publicar um vídeo até para facilitar um pouco o acesso à informação, assim como explicar um pouco melhor, com algumas palavras mais fáceis, o que eu quis dizer ali naquele artigo. Basicamente, eu quis pontuar a importância de mapear um processo seguindo alguns 3 requisitos básicos durante a aplicação dessa ferramenta. Mapeamento de processo normalmente é utilizado para projetos de melhoria contínua, por vezes até num PDCA, que é uma ferramenta de resolução de problemas, e até mesmo para padronização. Existem várias frentes de trabalho relacionadas a mapeamento de processo. Uma das principais é a padronização de processo, então existem muitas empresas que estruturam áreas de processo, escritórios de processo, contratam analistas de processo justamente para isso, para padronização. Mesmo que seja para a padronização, os 3 requisitos são muito básicos para que a gente consiga transcrever de forma fidedigna qual é a atividade em si que está sendo realizada naquele processo. O primeiro ponto é o que a gente chama de Go to Gemba. No Lean a gente chama de Go to Gemba. O que significa isso? Significa que para mapear qualquer processo é imprescindível que a gente vá ao local de trabalho, que a gente enxergue realmente como são realizadas as atividades com os nossos próprios olhos e não com os olhos de terceiros. Normalmente, quando a gente mapeia um processo, e aí principalmente quando a gente fala da realidade office, que é a realidade de escritório, a gente tem o mau hábito de descrever, de registrar o que a pessoa que executa o processo está pontuando. Não necessariamente aquela pessoa tem visão de gestão de processo, não necessariamente aquela pessoa vai conseguir transcrever para você tudo que existe nas entrelinhas de cada etapa. Então, realmente é imprescindível que você acompanhe, até porque você, como área imparcial, como área leiga, você vai questionar alguns pontos, tirar algumas dúvidas que para ela faz parte do dia a dia. E por vezes ela nem vai enfatizar isso na hora de descrever o processo para você. Esse é o primeiro ponto. E é um dos pontos que a gente sente que tem um maior desafio no escritório realmente. Porque no escritório a gente não tem o hábito de sentar do lado da pessoa e entender como é o processo, entender como abre a planilha, como manda o e-mail, qual é o formato padrão, qual é o histórico e assim por diante. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um dos mais desafiadores, principalmente quando a companhia não tem uma estrutura e até uma rotina de gestão de processos dinâmica, é você conseguir, se possível, colocar dentro de uma sala, montar um time de trabalho para efetivamente mapear aquele processo. Normalmente a gente direciona essa atividade para uma pessoa, seja um analista, seja um engenheiro de processos, ou até mesmo o dono da área, e fala assim, olha, toma esse processo, mapeia esse processo porque esse processo é importante padronizar, ou a gente precisa entender oportunidades de melhoria nesse processo. E aí ele vai buscando, entrevistando as pessoas e tentando montar esse quebra-cabeça. A forma mais construtiva, a forma mais assertiva de conseguir montar isso é com todo mundo dentro da sala, se possível, utilizando de uma ferramenta dinâmica, que eu sugiro que seja o Post-it, que é uma das mais fáceis de utilizar e uma das mais envolventes. Então, construir um mapeamento de processo todo em Post-it. O Post-it dá facilidade de movimentar, de criticar, ler e reler, sem a dificuldade de estar dentro de um programa, de estar dentro de uma tela de computador. E gera um empoderamento daquele mapa muito diferente da gente, como analista de processo, construir e mostrar para ele, é assim que você faz? E mostrar para a segunda parte, é assim que você faz? Não, lá estão todas as áreas envolvidas. Você não somente conquista o empoderamento, assim como conquista algo muito maior que isso, que é a sinergia entre as áreas. Na maioria das vezes, as áreas não conhecem o processo de ponta a ponta e não conhecem como todas as demais áreas envolvidas no processo até o cliente final se relacionam. E através desse formato, você vai conseguir isso, você vai conseguir com que todas as áreas, independente do seu cliente interno, independente da etapa anterior
ou posterior, que é o cliente interno, todas as áreas vão entender o processo de ponta a ponta. Então isso gera uma visão estratégica, isso gera um empoderamento, isso gera algo muito maior do que simplesmente gerar um documento que a gente sentado na frente do computador no ar-condicionado mostra para os demais representantes do processo e entende que aquilo ali é um mapeamento de processo da área, que é o padrão da área. O terceiro ponto, e não menos importante, talvez um dos mais importantes, é que por mais que a gente coloque pessoas dentro de uma sala, gere empoderamento, gere sinergia, a gente não vai colocar toda a área. A gente vai colocar um representante, 2 no máximo de cada área. Só que nem sempre esse representante faz a atividade do mesmo jeito que os outros, assim como domina efetivamente. Pode ser que esse representante seja um gestor e ele não realiza efetivamente a atividade. A socialização em si, que é o terceiro ponto, é justamente apresentar para todas as áreas e, na verdade, para os executores das áreas, os executores das atividades que mapeamos, aquele mapeamento, porque certamente vai aparecer um detalhe ou outro que a gente não colocou, certamente vai aparecer um caso ou outro onde eu faço desse jeito e o meu colega que faz a mesma atividade faz de outro jeito, e a gente vai ter que tomar uma decisão em relação ao qual deve ser o padrão. Assim como envolver áreas imparciais, além até do próprio analista de processo, mentor, consultor, que seja, a pessoa responsável por auxiliar nesse mapeamento, para que a gente consiga gerar questionamentos e dúvidas totalmente fora da caixinha. Então esses são os 3 pontos imprescindíveis na hora de a gente mapear um processo. É claro que não é tão simples, até por cultura, por vezes, da companhia, conseguir colocar todas as áreas numa sala, mas sem sombra de dúvidas será a melhor forma de você construir um mapeamento onde vai transcrever exatamente o que você precisa, exatamente o que você gostaria, e dessa forma você vai conseguir gerar resultado para a companhia. Tá? Então eu espero que eu tenha clarificado um pouco melhor o artigo. Comentem, tá? Curtam aí e compartilhem das experiências de vocês. Obrigada. Tchau, tchau.